Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Vamos começar Provérbios 12. Muito interessante. Ele vai trazer um contraste da retidão com a impiedade. Os homens retos e os homens impiedosos. O ser humano que anda os caminhos da graça e o ser humano que anda os caminhos da desgraça. Ele vai fazer um paralelo nisso tudo. E ele começa tratando de disciplina. Ele diz assim: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Você entende? Eu e você estamos aqui sendo admoestados por Deus a viver uma vida plena nele. E aí a gente precisa entender: a disciplina vai nos colocar no prumo, vai nos colocar no trilho. Lembra que Hebreus, o escritor de Hebreus é muito claro quando ele diz assim, que a gente deve se alegrar quando a gente é disciplinado pelo Senhor, porque Deus disciplina as pessoas que ama. Qual é o pai que vai disciplinar aquele que não ama? E ele diz: se você não está sendo disciplinado é porque você não é filho, é bastardo. No momento a gente acha que a disciplina é dolorida, mas depois a gente vê como ela foi bom para nós. Eu estudei no Colégio Militar do Recife. Na época que eu estudei, os 3 anos e meio, eu achava terrível. Depois, quando eu fui fazer vestibular, que eu vi, depois que eu amadureci a vida, eu vi o quanto foram importantes aqueles anos ali no Colégio Militar. Disciplina. Ele também vai falar de bondade e justiça. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Bondade e justiça, eu preciso viver essa bondade. Deus abençoa, cuida daquele que é bondoso, generoso, amoroso, se preocupa com o outro. E a palavra é muito clara, que diz que ele nos amará, mas o perverso será condenado. E ele traz conselhos ímpares. Quem quer aprender tem um coração ensinável. O humilde, a humildade nos leva ao crescimento e à maturidade. A destruição do ímpio é só uma questão de tempo. A palavra do Senhor, ele diz exatamente isso. O homem, ele diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. É muito lindo a gente ver isso tudo, a bondade e a justiça. Ele vai trazer também um versículo, como eu disse, ele fala de muitas coisas sobre a mulher virtuosa. Ele diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a quem envergonha como a podridão nos seus ossos. Olha que coisa dura, né? A mulher exemplar é como a coroa do seu marido, mas ela, no seu comportamento vergonhoso, ela é como um câncer em seus ossos. Olha que coisa. Então, queridos, ele vai estar sempre construindo. Ele vai falar também sobre os conselhos do perverso, que a gente não se apegue a esses conselhos. No verso 6, os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Então você vai se aconselhar com alguém que traz vergonha e desgraça para a sua vida. Esses são provérbios do cotidiano da vida. E aqui eu me lembro de Mateus capítulo 7. Deixa eu ler aqui para você. O verso de número 2, começa no 24. O que ele está tentando construir para as nossas vidas é exatamente que eu e você faça como Jesus nos ensinou. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É nessa perspectiva que o escritor de Provérbios, ele quer nesse capítulo 12 gerar o nosso coração. A casa do justo, ela é firme. Nós não podemos nos basear nos conselhos e conceitos dos ímpios. É exatamente nessa perspectiva que o escritor de Provérbios 12, no verso 8, ele diz: o homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. É aquilo que Jesus disse: quando eu construo a minha vida, o meu ser, nas instruções do Senhor, nos princípios, nos valores, no padrão, a casa do justo, ela é firme. A palavra de Deus também traz que não adianta falar e não fazer. Olha o que diz o verso: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter
comida. Você entende? Melhor é o que estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e falta o seu pão. Olha que coisa interessante. Então, tem gente que vive de arrogância, tem gente que vive de fachada. Então, não viva assim. Seja quem você é. A preocupação dele é isso. Ele também fala sobre generosidade. Ele fala do trabalho, a questão do trabalho, e é muito interessante, porque tem muitas pessoas que acham o trabalho ele não é um resultado do pecado. O trabalho dignifica. Deus e o Filho até hoje trabalham, o Espírito Santo, Deus trabalhou na existência de tudo e até hoje ele diz que ele trabalha. Então o trabalho dignifica. Então essa de preguiça não é algo de Deus. A preguiça é das pessoas tolas, das pessoas insensatas, das pessoas imprudentes. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo florescerá. Então tudo que nós fizermos irá florescer para a glória do nome do Senhor. É verdade que quando foi a queda, a palavra de Deus diz que do suor do teu rosto comerás. É verdade, lá no Salmo 128 também fala do trabalho, mas eu tenho que entender esse trabalho que me dignifica, que me leva e que me aproxima do Senhor. A crueldade do homem mau, veja o verso 11, né? Aliás, a questão da verdade e da falsidade, veja o verso 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Você entendeu isso? A verdade e a falsidade. Os falsos serão abreviados, os verdadeiros criarão raízes eternas no Senhor. Olha o que diz o verso 14. Do fruto da sua boca o homem se beneficia e o trabalho das suas mãos será recompensado. Verdade, viver verdade. Veja a questão da falsidade. A testemunha fiel da testemunha honesta, mas a testemunha falsa conta mentiras. Então eu preciso viver uma vida de verdade e não de falsidade. Olha, tem um versículo que eu acho bem interessante, que é o 25, que ele diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Hoje tem mais situações de pessoas depressivas do que hoje em dia. Então, meu irmão, minha irmã, o homem que tem o coração ansioso, ele tem uma tendência de ficar em depressão. Porém, uma palavra bondosa o anima. Então, eu e você somos esse que traz essa palavra bondosa para animar aqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Ele faz um paralelo do bem e do mal no verso 20, quando ele diz: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria traz o promovem a paz. Olha, ele faz também no verso 27 do certo e do errado, quando ele diz: o preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. E no verso 22, a questão da mentira e da verdade: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O sábio, ele está tentando construir valores eternos no coração do ser humano. O cuidado com as palavras. Fale sempre fazendo um filtro daquilo que você vai falar. E é interessante o que Jesus disse: o coração fala, aliás, os lábios da boca falam o que o coração está cheio. Como você tem enchido o seu coração? Encerramos por aqui mais um estudo de Provérbios, hoje no capítulo 12. Que você possa refletir, desfrutar, ter cuidado com a língua, ser um homem trabalhador, cuidado com o auto-engano, com o autocontrole, e fale sempre de forma honesta e nunca use de falsidade. Os planos do coração têm que estar sempre nas mãos do Senhor, e a nossa recompensa estará sempre na mão do Senhor. E ele encerra falando sobre o caminho da justiça, quando ele diz: no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Olha que coisa interessante. O nosso caminho é
um caminho de justiça, porque é um caminho de vida. E nessa vereda a gente é preservado da morte. Deus te abençoe.